falar do Vasco, então? Temos algumas notícias legais do Vasco. Enfim, um noticiário bom do Vasco, hein? Porque manda. O contrato da Nike, cara. A Nike tá chegando ao Vasco. Que legal, hein? A Nike tá chegando ao Vasco. Contrato aí anual de 10 milhões de reais é a estimativa, num contrato de 4 anos. Ou seja, o Vasco podendo aí arrematar um total até 40 milhões de reais nesse contrato que vai até 2028, né? 2025, 2026, 2027, 2028. E aí pode renovar por até mais 2 anos, indo até 2030. E aí seria mais dinheiro com novos valores, né? Então um contrato aí estimado em até 10 milhões de reais por ano com a Nike. Vai ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Vai render uma grana pro Vasco, vai ajudar nesse processo aí. Eu falei do decreto do potencial construtivo. A gente sempre explica isso aqui, é uma questão até civil, né, barra jurídica, porque toda lei que é sancionada, ela precisa ser regulamentada. A primeira lei é discutida, é aprovada, né, e quando ela é sancionada, ela tem que ser regulamentada, inclusive a lei do potencial construtivo. Então, geralmente, você tem um decreto que regulamenta aquela lei. A lei já tinha sido aprovada, né, sancionada pelo prefeito, mas faltava a regulamentação dela. Saiu hoje no Diário Oficial do Município a regulamentação do potencial construtivo, ou seja, o Vasco já pode vender o potencial construtivo. E aí vai voltar as negociações, tá? Porque até o momento a gente tinha alguns interessados. Até falei, por exemplo, de uma rede de hospitais, né? Eu falei de uma construtora. E aí, só para refrescar a sua memória rapidamente, o que é um potencial construtivo, né? Vamos supor, eu tô supondo, para ajudar na explicação com exemplos, que o Vasco tenha o direito de receber até 100 mil pessoas em São Januário. Não é o caso, tá, gente? Tô aqui fazendo tô arredondando aí para explicar melhor. O Vasco não vai usar isso tudo. Na obra, que vai ampliar São Januário, vai usar ali até 48, até 50. Esse excedente, ele teria direito lá em São Cristóvão, no bairro Vasco da Gama, ele pode vender para uma outra região da cidade que vai sofrer o impacto que lá sofreria. Por isso que o nome é potencial construtivo, que é o potencial de construção. E aí, por exemplo, uma construtora que teria um conjunto ali de prédios para 20 mil pessoas, ela pode comprar mais 20 mil. Esse potencial pode até ser dividido para outras regiões, né? Para uma compra uma parte, outra compra outra. Basicamente é isso, tá? E aí isso gera dinheiro para quem vende, né? Porque você vai deixar de explorar ali uma quantidade X de pessoas e você vai vender esse excedente para uma outra região da cidade. Por isso que precisou ser discutido lá em São Cristóvão, aqui na Barra da Tijuca, né? Onde vai receber esse potencial. Então, por isso que isso foi um processo até longo. Agora o Vasco pode vender. De novo, espera arrecadar R$500 bilhão com isso tudo para poder viabilizar a obra de ampliação de São Januário. E aí, uma última informação: o Pedro Caixinha recusou a proposta do Vasco e o nome do Renato ganha mais força. Pedrinho espera hoje, né, até em vez de falar o Vasco espera a resposta. Não, quem espera a resposta é o Pedrinho, porque ele que ligou pro Renato Gaúcho, espera até hoje uma resposta do Renato para que as negociações avancem e o Vasco tenha, enfim, já um nome para treinar o time pro ano que vem, beleza? Então, por hora, o nome é o Renato Gaúcho e o Vasco vai negociar com ele se hoje vier um jogo. Ele tá no Rio de Janeiro, tá jogando futebol lá na Zona Sul. Tem uma foto dele hoje com o Fred. Aqui, né? Ele tem um apartamento na Zona Sul, né? Uma foto dele com o Fred jogando futebol hoje. Então, assim, o Renato tá no Rio. Se ele der aquele joinha positivo, né? Aquele ok, vai conversar com o Pedrinho, com a direção do Vasco, para seguir nessas negociações. Então, no geral, noticiário positivo do Vasco para hoje, hein, Gabriel Faria? Tá legal até, né? O Vasco, ele precisa dar andamento no seu planejamento. A gente tem debatido aqui sobre nomes de treinadores e ressaltado que não adianta buscar muito comandante se você não tiver um elenco qualificado. Então a gente segue nessa cobrança. Agora, com relação ao Renato Gaúcho, se eu te disser que o nome do Renato Gaúcho me faz ter arrepio? Ficar feliz, ter arrepios, não. Talvez aquele arrepio... Breno, aí eu vou te devolver com uma pergunta. Tem algum nome que o Vasco vai contratar pro comando técnico que vai ser consenso? Não vai acontecer, certo? Qualquer nome chegaria com algum tipo de crítica. Se traz o Caixinha, foi bem no Bragantino, mas esse ano tava muito mal. Se traz o Pesolano, mas o Pesolano só tem um trabalho no Brasil na Série B com o Cruzeiro. Cara, o Caixinha e o Pesolano me lembraram muito a escolha do Barbieri lá atrás, lembra? Quando nosso nome é o Maurício Barbieri para comandar um projeto novo, um técnico jovem, que também tinha treinado o Bragantino, oxigenado, conhece o Rio de Janeiro, porque por causa do Flamengo e tal. Deu no que deu, né? Não ficou.
Talvez o nome que agradaria a maior parte seria o do Luiz Castro. Foi o que eu percebi maior aceitação. Mas me parece quase impossível. O Luiz Castro quer muita grana. Tá valorizado também, né? Se tivesse uma SAF já, aí você poderia até conversar. Sim. Não me parece o caso ainda nesse momento. Vamos lá, Renato Gaúcho. Um cara que tá acostumado a pegar elencos que nem sempre são os melhores e ele consegue lhe dar um jeito, realizar bons trabalhos. Você pode criticar o trabalho dele desse ano no Grêmio, realmente não foi dos melhores. Teve o impacto da tragédia climática lá em Porto Alegre, que atrapalhou bastante. Gabriel, mas o Grêmio reagiu no Campeonato Grêmio, o Inter reagiu no Campeonato Grêmio, não. Aí são circunstâncias do futebol difíceis de você explicar. O Renato, no ano passado, foi vice-campeão com o Grêmio. Tudo bem, tinha o Luiz Soares, era um craque, mas também não era nenhuma seleção Grêmio. Era um time que estava ali voltando de Série B recentemente, conseguiu um vice-campeonato brasileiro. Eu acho que o Renato, ele tem essa característica, ele consegue extrair, de repente, uma qualidade até acima da esperada em elencos que não são dos melhores. Vou repetir aqui, eu até gostaria de um outro nome de treinador. Talvez de tudo que se cogitou, de tudo que se especulou, de tudo que surgiu na mídia, o Luiz Castro seria um nome legal para iniciar um trabalho. Aí chega a SAF, o Luiz Castro realizaria algo parecido com o que fez no Botafogo ali. A gente viu que deu muito certo, mas não adianta também trabalhar com um nome que não parece um nome factível, né? Um nome que caiba no orçamento do Vasco. Renato é do Rio, conhece o clube, conhece a cidade, serve para blindar elenco. O Renato faz isso muito bem, ele protege muito bem os seus jogadores. É isso, cara, é o que tem mais ou menos à disposição. Não acho um nome ruim para esse momento do Vasco. Vamos aguardar, então. A gente deve ter hoje esse joinha e aí com isso depois teremos reuniões para acontecerem, né? Não é para ele vir hoje já, tá, gente? Se ele aceitar aquele sim inicial... É um primeiro... Podemos entrar em negociação, exatamente. Seria isso? Exatamente. E aí, se ele aceitar, a partir de hoje, vamos ter conversas mais efetivas, tá? Porque, cara, é complicado. Assim, a gente tá explicando a situação do Vasco tem um bom tempo, né? O Vasco não tem ainda um investidor. Sim. Mas eu venho explicando isso aqui várias vezes. O pessoal começa a dar notícia por aí. Eu tô falando isso aqui tem um tempão. Renato Gaúcho. Não do Renato, tô dizendo do investidor novo, né? Que pode comprar 1/3 das ações, em vez de comprar tudo, porque tem a questão da arbitragem. Sim. Né? Podemos ter mais de um investidor. O Grego é um deles. É um deles. E aí, de início, tá querendo comprar 1/3. Independente disso, o Vasco tem que se planejar, pro ano que vem. Mas como é que funciona isso? Comprar 1/3, ele manda, não manda? Quem manda? Então, o Vasco hoje tem 30% dele. 30% já era do Vasco Associação, dono 30%. De 30% da Vasco SAF. Sim. Dos outros 70%, a gente tem 31 que foi pro Vasco e 39 que estão na justiça. Meu Deus, entendeu? É chato, retalhos, é chato. Hein? Por isso que eu tô falando que é chato explicar então isso no rádio. Então a gente não vai... Mas eu quero saber quem vai mandar. Então, esses 31%, o Vasco pode negociar. Sem prejuízo. Da justiça? Não, esses 31 tá com o Vasco. Exatamente. Tem o 30 mais 31. Meu Deus do céu. 30 mais 31. Esses 30 não podem. Vamos continuar com o Vasco. Esses 31 ele pode negociar. Ok? Aí pode vender pro Grego, pra quem quiser comprar e chegar com dinheiro. Os outros 39 depende da arbitragem na FGV. Sim. Entendeu? Como eu já expliquei aqui, a tendência é qual? Chegando o investidor, esses 39% que estão aí parados na justiça, na FGV, enfim, facilmente seriam transferidos depois, com uma outra negociação, para esse investidor. Se ele não quiser, então ele manda. Então, ele mandaria como majoritário, entendeu? Até porque, tirando essa que tá bloqueada, seria 31 versus 30. Então seria majoritário. De novo, é chato ficar explicando isso aqui, mas é o que acontece, o que vai acontecer. Então, se o Marinakis comprar esses 31%, ele vai ser o majoritário. Entendeu? E a tendência é que depois ele adquira o resto. Mas tudo vai depender de negociação. Independente disso, o Vasco tem que buscar um treinador e o nome é o Renato Gaúcho. Não, o Renato Gaúcho é o nome do Marinakis, é o nome do Pedrinho. É o nome do Pedrinho. Então, se o Marinakis chegar e quiser outro treinador... Certamente ele pode trocar. Que loucura isso, hein? Mas o Vasco tem que se planejar, Cantarelli. Tem. Entendeu? Vai ficar esperando. Não sabe se vai vender. Não sabe. O Grego pode dar pra trás, pô. Pode. Ele tem alguns eventos aqui no Brasil, ainda não eventos relacionados ao Vasco. Mas o Pedrinho, obviamente, vai querer aproveitar essa visita dele ao Brasil pra fazer reuniões. Depois eu explico mais sobre isso, mas o nome é o Renato Gaúcho, o nome do Vasco Pedrinho, vamos colocar assim. Pode vir a dar problema no futuro? Pode, mas o Vasco tem que se planejar com o que tem hoje. Sim. O que tem hoje? Nada. Tem nada. Não tem técnico. Não. Então tem que buscar o nome, o Renato Gaúcho deu um sim, semana que vem teremos reuniões. Deve ter uma garantia, né, do Gregão, enfim.
Ele vai querer saber disso, certamente. Ele não é bobo. Renato não é um bobo. técnico, não é um técnico iniciante, tudo mais. O grande ponto talvez seja esse. Eu digo talvez porque a gente não tem informação, é uma coisa muito inicial ainda. Talvez seja esse o principal problema para negociar com qualquer nome a essa altura. Exatamente. O melhor que o cara seja, ele fica numa instabilidade. Vamos lembrar de Anderson Moreira do Botafogo? Ele tava montando o planejamento, ele tava comandando a equipe, de repente chega o Texas, não, quero outro treinador. Rodou. E um abraço.